Oi, pessoal, meu nome é Joaquim. Eu trabalho com a psicanálise, tanto do ponto de vista da intenção quanto da extensão. E esse é o primeiro vídeo e ele vai tratar o tema da atualidade, tanto da pandemia quanto das particularidades dos atendimentos psicanalíticos que estão ocorrendo nesse momento. Espero que vocês gostem. Tenho recebido alguns tipos de demanda no sentido de eu poder falar o que é que eu penso sobre isso ou sobre aquilo, ou mesmo fazer uma live ou alguma coisa desse tipo de trabalho que coloca a transmissão da psicanálise em jogo por estar falando de alguma coisa dessa interface da psicanálise enquanto uma clínica do sujeito e da psicanálise enquanto algo que pode fazer uma leitura dos acontecimentos da civilização, não é? Então, nesse primeiro momento, estamos aqui tentando fazer algo com essa demanda, não é? Vem primeiramente essa ideia de que me assusta um pouco de o que é que seria a minha opinião e a opinião de um psicanalista sobre o assunto. Então, como o psicanalista não existe, então a opinião de um psicanalista é sempre fantasmagórica. Então é uma opinião de alguém, e eu gosto muito de uma definição que Lacan faz no tempo da dissolução de sua escola, que ele fala que ele vai persistir no trabalho do inconsciente. Então acho esse um lugar melhor para poder dizer, do lugar de um trabalhador do inconsciente, de alguém que trabalha com o inconsciente na interpretação, tanto das análises pessoais que ele dirige, quanto da posição dele de sujeito também frente a esse outro, a esse mundo. E eu queria tratar da questão sobre dois pontos. Primeiro, um ponto dessa questão da pandemia enquanto um evento mundial e que traz consequências para todo mundo. E o outro ponto, o ponto da questão psíquica, tanto do psiquismo em geral diante a esse momento, quanto do psiquismo que estão em análises com vários analistas e comigo mesmo, não é? Então esses são os dois pontos. Essa coisa que nós que trabalhamos com a psicanálise estamos mais acostumados a pensar nesses efeitos estruturais do sujeito, do individual, do singular, no coletivo, no grupo, no social, tem algum retorno no momento que vem disso sobre o psiquismo do sujeito. É um fato mundial, é um fato da sociedade, da polis, onde alguma coisa da polis retorna, trazendo uma grande questão para a estrutura do psiquismo do sujeito falante, não é? Então esses dois pontos aí, esses dois estados, o estado e o estado psicanalítico, que não são estados da mesma ordem. A primeira coisa que insistiu seria isso que talvez pudéssemos dar nome ao que vamos conversar, que é: por que não fala? Não enquanto uma interrogação, mas enquanto dito, por que não fala? Esperarmos que os porquês, que as questões, que as demandas, que as perguntas possam dizer, possam falar, o porquê não fala. O que fala, e a gente que trabalha com a psicanálise, que está no trabalho do inconsciente, pode afirmar, é que quem fala é o isso.
O isso fala. O isso fala. E essa fala do isso que constitui a escuta psicanalítica. Seja tanto em seus consultórios, das análises que ele conduz, seja na sustentação que ele faz do discurso psicanalítico dentro do social. Então esse é um ponto de início para a nossa conversa, não é? Que é uma opinião que advém dos efeitos do inconsciente, tanto no psiquismo do sujeito, quanto no momento civilizatório que estamos vivendo. Nessa escuta, a gente poderia então tentar fazer uma frase muito ouvida, muito falada, muito dita na psicopatologia da vida cotidiana nesses últimos tempos, que é: estamos em guerra. Os chefes de estados diziam que estamos em guerra. Os telejornais dizem que estamos em guerra. Todos, o outro está nos dizendo que estamos em guerra. Então, nesse momento que ficou nessa interpretação, nessa escuta e essa insistência do significante, estamos em guerra, não é? Trouxe essa pergunta: que guerra contra quem? Não é? Me veio o que eu escrevi aos meus pacientes quando comuniquei da minha decisão de levar os atendimentos na lógica possível de uns atendimentos online. E eu escrevi naquele momento que o nosso trabalho, esse trabalho com o inconsciente, no inconsciente, o nosso trabalho tem um risco, um traço, e devido a isso uma demanda de interpretação. E logo após coloquei: estamos em uma pandemia, um desejo maldito de nos contagiarmos. Precisamos melhor dizê-los. Esse foi um ponto que aparece uma resposta, uma construção para essa questão: estamos em guerra. Poderia dizer: estamos em guerra contra o contágio. E se formos pensar a guerra, e isso os trabalhadores do inconsciente receberam de Freud uma boa contribuição quando ele responde a Einstein uma carta, onde Einstein coloca para ele a questão do por que a guerra? Por que não é possível evitar a guerra? Por que não é possível dominar os instintos, as tensões, as agressividades e violências entre os povos? Por que a guerra persiste a qualquer tentativa de apaziguamento? Freud, então, tem uma posição sustentada por algo estrutural que ele vem lidando o tempo todo no mal-estar, na pulsão de morte, no para-além do princípio do prazer, onde o porquê a guerra é respondido que há no sujeito falante algo que o mata independente de sua vontade. Então há uma agressividade que almeja o fim. E a partir de agora nós vamos desenvolver essa questão. Gostaria de deixar marcado então que isso que almeja o fim seria também interpretado por nós como isso que almeja a dissolução. Então, para o Freud, a guerra era inevitável. O Einstein queria uma certa ideia de tentar colocar isso do ponto de vista de uma lei, a lei que impediria a guerra, e o Freud vai interpretar dizendo que
a lei é insuficiente para isso. Não é o pai o lobo do homem. O lobo do homem é o homem. Então essa lei que advém da função paterna, essa lei que advém desse efeito da morte do pai, não é suficiente para conter esse gozo que almeja a dissolução. Então estamos em guerra. Se estamos em guerra, estamos em um estado de destruição, de dissolução. E aí começa também na psicopatologia da vida cotidiana aparecer nas ruas as questões sobre o que vai ser do mundo. O mundo está acabando. E quem vai morrer? Será que alguém vai ficar vivo? É o fim do mundo? É claro que sabemos que nem todos vão morrer. É claro que sabemos que muito provavelmente o mundo não vai acabar. Mas essa sensação está presente no imaginário das pessoas porque estamos em guerra, estamos em presença de guerra. Podemos tentar uma saída, que é uma saída conhecida, que é sempre essa questão, mas de quem que é essa guerra? A guerra é de quem contra quem? É essa história aí de Estados Unidos e China? É isso que está em questão? A guerra é entre eles? Mas esse dito de que estamos em guerra contradiz isso. Não é dessa guerra que estamos falando. Nessa guerra que Lacan ele traz no texto sobre a agressividade da psicanálise um parágrafozinho que diz assim: a energia dessa identificação é dada pelo primeiro surgimento biológico da libido genital. Ele já está falando aqui da identificação edipiana, que já contou com a identificação primordial, que já contou com a identificação imaginária e agora traz esse ponto de uma identificação edipiana. E ele diz: é claro que o efeito estrutural de identificação com o rival não é evidente, a não ser no plano da fábula, e só é concebível se tiver sido preparado por uma identificação primária que estrutura, né, o sujeito como rival de si mesmo. Então, amar ao próximo como a ti mesmo é marcado por essa questão da rivalidade. Então é por isso que precisa amar, para não deixar que essa rivalidade chegue a vias de fato. E essa é uma proposta de Freud ao Einstein. Ele vai dizer, olha, nós poderíamos tentar conter a guerra por Eros, apostando em Eros, apostando que o amor é capaz de fazer conglomerados libidinais de uma força tal que pudesse resistir a essa força irresistível de destruirmos-nos. Então, essa é uma das alternativas de Freud que ele fala para Einstein, né? Outra coisa engraçada que o Freud vai falar para o Einstein, e aí vai ser na vertente não do amor, mas na vertente do poder, que ele vai dizer, olha, a guerra pode estranhamente garantir a paz, porque das guerras surgem os impérios, quem ganha de quem domina quem engloba quem, não é? Então, novamente essa pergunta, qual império sairá fortalecido dessa guerra já inventada a partir de uma rivalidade que está dissolvida nesse ponto onde estamos em guerra todos, não é? Mas Freud dizia, tá bom,
o império tal ganhou do império tal, ele englobou o império tal, ele fez uma unidade de poder maior, ele tem mais condições de impor a paz, as diferenças em sua volta. Mas essa possibilidade hoje, ela é uma possibilidade mais no sentido do não querer saber de nada disso, de criar uma hipótese para não saber que estamos em guerra, todos, sem exceção. Esse ponto, então, vai nos levar para a questão muito discutida do atendimento online, né? Alguns, inclusive, falando que esse atendimento online ele estaria sendo da ordem de uma elasticidade da técnica, como diz Ferenc, né? Acho uma leitura rápida demais, porque para Ferenc a elasticidade da técnica ela era muito ligada à questão do 1 a 1, de cada caso, de cada análise, não é? Não era da ordem de uma elasticidade no sentido de encontrar uma solução geral, uma solução global. Então, não penso que os atendimentos online sejam da ordem de uma elasticidade da técnica. Talvez o atendimento online peça que o analista esteja em trabalho com a elasticidade da técnica para tentar dar um tratamento a isso. Mas a clínica online é muito mais uma imposição dessa guerra contra o contágio, desses estarmos em guerra. O sujeito falante, como sabemos, ele é um sujeito falante que sofre de reminiscências. Então, enquanto essas catástrofes, essas ameaças de dissolução, essas guerras, esses receios, inseguranças, desamparos, são todos vividos enquanto reminiscências e se sofre disso, isso dentro de uma clínica psicanalítica se atualiza, se presentifica via transferência, não é? Então, aquele sujeito que faz com que suas reminiscências prove a ele que ele existe, que ele realmente, a partir do fato de sofrer de suas reminiscências, tem uma vida, tem uma existência, não é? É essa história lá, não é? Penso onde não sou, sou onde não penso. Então a ideia de ser é porque eu posso pensar, eu posso sofrer de reminiscências. Nesse momento é óbvio que o sujeito ser falante mediante a toda essa pandemia continua sofrendo de reminiscências e continua tendo suas reminiscências alimentadas por esses restos diurnos. Mas, hoje, um ponto de vista que recai da polis para o sujeito é que o estamos em guerra diz que tem algo dessa vivência atual que não é apreensível totalmente pelas reminiscências. As reminiscências enquanto aquilo que no a posteriori podem traduzir o que é da ordem do trauma. Então, esse ponto do estamos em guerra traz o ponto de que estamos em trauma. Estamos traumatizados, não temos ainda como dizer o porquê, porque há de se virar reminiscência para poder saber que trauma é, mas o estamos em guerra nos coloca no tempo da presença, no tempo do trauma, e aí nesse momento convoca isso que falamos pouco na clínica, mas que acabou que apareceu muito nessa história dos atendimentos online, que foi a presença do analista.
A presença do analista, ela é mais ampla do que o corpo do analista. Ela se diferencia da função do analista. A função do analista ocorre a partir, mas não engloba a presença do analista. A presença do analista no tratamento, na transferência, é aquela que vai dizer, né, que as transferências pelas reminiscências não dão conta de estruturar o simbólico. O psiquismo, ele necessita de ter uma ausência, uma falta, um buraco para ele bordear isso. Então a presença é alguma coisa que vem distinguir-se dessa ausência, desse furo primordial no qual o aparelho faz a sua borda. Então a presença angustia. Então o mal-estar na cultura vem das reminiscências, mas vem muito da questão da presença ininterrupta da possibilidade de dissolução. E é essa vertente do mal-estar que está retornando da pólice para o sujeito, dividido para o sujeito que nós, trabalhadores do e no inconsciente, estamos escutando. Por celulares, por telefone, por computador, como sustentar caso a caso. É o que continua persistindo. Não é como sustentar uma clínica online. Então a transferência está no presente, tem presença, embora seja reminiscências. Então tem duas posições aí que a gente está lidando muito, não é? Essa coisa de um certo pânico frente a essa ameaça da dissolução. Então a gente vai ver isso como uma certa angústia, um certo forma de dizer que está traumatizado sem saber como dizer que está traumatizado. E de um outro ponto eu vejo, nas análises que eu continuo dirigindo, a importância que nesse momento persista o trabalho no inconsciente, o trabalho de falar para alguém que vai escutar mais do que aquilo que quem falou não soube que disse. Então esse trabalho frente à estrutura do sujeito, e principalmente agora que tem que lidar com essas adequações, ele persiste de forma contundente. Então minha posição hoje seria de que o atendimento online é mais uma persistência frente às resistências do que propriamente uma elasticidade da técnica. Agora, em cada caso, mesmo nos atendimentos online, a elasticidade da técnica vai aparecer. Como, por exemplo, você prefere vídeo ou áudio? Se essa pergunta se faz pertinente em algum caso, se em algum outro caso já é pertinente a primeira chamada feita por telefone. Já teve casos onde, no decorrer dos atendimentos online, se adequar a essa questão. Não, acho melhor ser apenas pelo telefone. Então, acho que isso que é da ordem de uma clínica, de uma produção de saber, de uma lida com o mal-estar, que é a experiência psicanalítica, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista de sua contemporaneidade com a civilização, é que
é possível não entrar em pânico frente à dissolução, porque esse estado de dissolução há na constituição do sujeito. Então, nós temos, inclusive, significantes dentro do ensino da psicanálise que pode nos dizer isso, né? A dissolução do complexo de Édipo, a dissolução da escola de Lacan, são dissoluções que fazem parte da história do movimento da psicanálise, né? E para isso, para concluir, para dizer desse ponto da dissolução, eu queria trazer uma contribuição do Ferenczi dentro do seu diário clínico. Para quem não é muito familiarizado com Ferenczi, ele é um analista contemporâneo de Freud que, segundo Lacan, foi nesse início quem mais pensou a função e a presença do analista numa cura. O Ferenczi, nesse diário clínico que ele escreve já nos momentos finais de sua vida, ele vai nos falar desse estado de dissolução. Na página 117, no dia 7 de abril de 1932, é um diário, né? É datado. Ferenczi vai dizer: de fato, ainda não temos nenhuma representação adequada das qualidades psíquicas da personalidade das crianças pequenas. Muitos sinais indicam que a personalidade psicofísica de uma criança no ventre da mãe, e mesmo depois do nascimento, não terminou de se cristalizar, por assim dizer, mas ainda se encontra, de certa forma, num estado de dissolução. Então temos, concluindo, um Estado de Direito que enfrenta essa pandemia com todo esse conflito circense que estamos assistindo, e o estado da psicanálise, que hoje, mais do que nunca, é um estado que está tendo que se haver com o estado de dissolução, não é? Então, no estado da psicanálise, no estado de momento de dissolução, a economia que se interessa é a economia psíquica, não é? Então, entre a vida e a economia que não é a psíquica, que é essa de dinheiro, e dinheiro é merda, e merda a gente produz, essa verdadeira economia que nos interessa, que é a economia psíquica, deve ser enfrentado do ponto de vista civilizatório, com esse conselho freudiano de que talvez devemos nesse momento dar força para Eros, em todos os sentidos, não é? E no estado de direito, é preciso que ele fortaleça nesse momento suas instituições, que são suas imagos, suas imagens, onde esse Estado se constitui, para que essas instituições possam dar conta desse momento, não é? E acho que nós persistimos aí, né, nos atendimentos psicanalíticos, nas opiniões de quem trabalha com isso, para que isso possa simplesmente tentar fazer laço, né? Então, caso escutando esse vídeo, alguém se interesse em continuar essa prosa, vou deixar aqui o meu e-mail, não é? E aí, surgindo alguma questão, alguma conversa, a gente tenta dar encaminhamento.
Então, queria agradecer a atenção, a paciência, o desejo de quem escutou esse vídeo até o final, ok? Um abraço, então.